Então, Cris, quando a gente fala de autoestima, de autoconhecimento, a gente não pode ter medo do espelho. Então a gente tem que aprender a conhecer o corpo que nós temos, né? Para poder sim usar roupa ao nosso favor. Então a roupa não é algo que tem que chegar antes da gente. A roupa tem que definir, mostrar a nossa identidade, quem nós somos, tá? E a primeira coisa, nós precisamos nos conhecer. Então a gente não pode ter medo do espelho, né? Que a gente foge do espelho, a gente não pode ter medo. Então a gente tem que se olhar no espelho e conhecer qual que é o formato do meu corpo, o que eu tenho de bonito, o que eu tenho para valorizar. Então a gente vai olhar a Cris hoje. Então toda vez que a gente analisa, a gente sempre analisa a relação do ombro, cintura, quadril, tá? Então eu vou puxar um pouquinho a saia da Cris para eu enxergar um pouquinho. Então a gente olha o ombro em relação à cintura, então ela dá uma leve acinturada e o quadril. Então ela tem um corpo bem proporcional porque o ombro é bem próximo ao tamanho do quadril, né? E tem uma leve acinturada. Então a Cris teve filho, né? Então já deu ali uma barriguinha. Quanto tempo você teve filho, Cris? 1 ano e pouquinho. Então, 1 ano e pouquinho. Então ela ainda tá no processo ainda, né, do amamentar, do perder, né, ainda tudo que se ganhou na gravidez. Então a gente, na hora que a gente for olhar, o que a gente precisa aqui trabalhar? Então a gente sempre vai trabalhar a cintura dela, porque ela tem um corpo quase ampulheta, ela tá entre retangular e ampulheta, mas como ela tem uma cinturinha aqui, a gente vai olhar ela como ampulheta, tá? Então ampulheta é aquele corpo violão, onde o quadril é próximo do formato o ombro, desculpa, é do formato do quadril. Eu tenho um formato de corpo triângulo. O meu quadril é maior do que o meu ombro. Então o que eu faço? Eu chamo mais atenção para a minha parte de cima e crio essa sensação de que eu sou uma ampulheta. Então a gente não enxerga tanto essa diferença, mas eu tenho uma diferença bem grande do quadril com o ombro. Tá? Então eu uso brinco comprido, chamo atenção para o meu cabelo, as estampas estão na parte de cima, usei uma calça mais pantalona, tá vendo? Aonde ela cai reta e me dá aquela ilusão do meu quadril, tá? No seu caso, o que a gente vai trabalhar? Muita cintura, só a gente tem que tomar cuidado para não marcar um pouquinho a barriguinha dela aqui. Vamos lá olhar as roupas? Vamos lá. Aqui a gente tem bastante coisa, né, Cris? Muita coisa bonita. Então, quando a gente fala, né, de marcar um pouco a cintura e criar essa sensação da ampulheta, a gente tem vários vestidos, né, aqui que nos ajudam, ó. Então, do marcar a cintura, isso aqui, quando a gente olha essa linha diagonal que faz aqui esse decote, ele é ótimo porque ele ajuda a alongar o pescoço. Então nós temos no corpo áreas que são magras, então a área do colo, a área do pulso, né? São áreas que são magras, então a gente mostrar bastante essa área nos ajuda a mostrar que a gente é um pouco mais magra. Então diferente do que todo mundo acha, né? Eu engordei, eu vou lá me fechar inteira. Não, gente, roupa dá volume. Então a gente tem que prestar atenção aonde a gente vai colocar o volume e aonde a gente vai tirar o volume. Então no caso do corpo da Cris. Quando o cara não tem área magra, tipo eu, assim. Não, tem área magra sim, tem área magra sim, a gente precisa trabalhar. Então o que acontece? Né? O Israel, nosso diretor, ele tem o pescoço curto, então a gente precisa alongar esse pescoço, né? Então na hora de alongar, a gente tem que usar um decotezinho mais V, lógico, homem não tem todos os recursos, né? Os recursos que as mulheres têm, porque nós temos muito recursos de roupa, homem já não tem. Então, se você usar uma camisa com umas listras verticais, usar ela abertinha aqui na frente, a própria camiseta, não com a gola redonda, a gola mais em V, não aquele V aqui assim, tá, gente? Aquilo é horrível. Mas isso ajuda a alongar um pouco mais e a dar aquela sensação que a gente é um pouco mais magro, né? Deixar um pouco mais... Só que não, viu, gente? Mas ajuda. Ajuda. Então, outro vestido que ajuda também, olha. Também com decote em V, aqui que ajuda a cinturar. O decotezinho em V também dá uma sensação de que você tem mais... Dá uma sensação que tem um pouquinho mais de busto, ele alonga essa região, ele cria, né, um trabalho um pouco maior. E aí a gente também tem as estampas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com as estampas dependendo do formato do corpo.
Então, no caso, que a Cris é bem magrinha, né? E a gente quer trazer essa ampulheta, as estampas ajudam a criar volume. Mas se eu tenho um volume muito grande na parte de cima, ou tenho um volume muito grande na parte de baixo, eu tenho que tomar cuidado com a estampa, porque a estampa cria volume. E aí vai criar um volume numa região que eu não quero. Ó, outra forma de chamar a atenção, né, de acinturar. O formato, né, a silhueta do vestido, que é a cintura. É diferente do vestido aqui, que é reto, tá? O reto, ele não vai criar cintura. Então, vamos supor, se a Cris tivesse muito seio, o que ele ia fazer? A sensação de que a Cris é muito grande na parte de cima. A cintura é uma coisa que só a mulher tem, né? Porque o formato do corpo do homem é o trapézio, né? Apesar que tem vários tipos de formato, mas o trapézio, né, que é o principal. E o da mulher é aquele violão que todo mundo vai atrás. Se você tem muita barriga, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de vestido, né? Que marca bem a barriga, ele é a cintura, mas ele tá marcando. Então a gente vai para esse tipo de vestido. Porque se eu tenho um cinto e eu tenho muita barriga, o que esse cinto vai fazer? Aperta aqui e vai saltar tipo né? as gordurinhas, né? E esse aqui não, esse ele vai cair. E ainda mais ele tem um caimento reto, então ele é ótimo.